de titulação, da área de análise, começo a falar um pouco de velocidade. Então, eu tenho uma reação e ela pode ser uma reação que ocorra mais lentamente e uma reação que ocorre mais rapidamente, ou seja, uma velocidade diferente de reação. Quando a gente fala de uma reação química, eu tenho que entender que a reação ela está falando sobre cinética ou ela pode ser termodinâmica. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Se uma reação ela pode ser cinética ou se ela pode ser termodinâmica. Uma reação cinética é aquela que está envolvendo apenas velocidade de uma reação. Se a reação ela é mais lenta, se ela é mais rápida, então a cinética ela só está falando sobre isso. Já a termodinâmica, ela está falando sobre o equilíbrio de uma reação. Uma reação ela pode ter um equilíbrio diferente de uma da sua velocidade, sendo que as reações que têm um tempo maior sejam mais estáveis do que aquelas que levam um tempo menor para acontecer. É o caso, por exemplo, da formação do N2, do NO e do NO2. Essas duas reações aqui, para a formação desses dois produtos aqui, parte do gás nitrogênio e do gás oxigênio. As duas vão partir da mesma formação. Só que uma é altamente explosiva e a outra ela é mais estável. A que é altamente explosiva é do óxido de nitrogênio. O óxido de nitrogênio é altamente explosivo, mas ele é feito rapidamente. O mecanismo dele é mais rápido de ser feito. Já o NO2 demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de quantidade de concentração de reagentes. Se ele demanda um pouco mais de tempo, a gente está falando de estabilidade. Então, este produto aqui, ele é mais termodinâmico do que esse. Ou, trocando as palavras, esse produto aqui é cinético e esse produto aqui é termodinâmico. E percebam que esses dois produtos vêm do mesmo lugar, da formação entre o gás nitrogênio e do gás oxigênio, né? A junção dos dois. Entendido o que é cinética e o que é termodinâmica, a gente tem que entender que alguns fatores vão favorecer uma velocidade de uma reação, uma velocidade maior ou menor. A ideia de hoje não é falar sobre tudo de cinética, porque tem muita coisa, mas é entender por que algumas coisas vão para o lado cinético e não vão para o lado termodinâmico. Né? Por que algumas coisas vão para o lado mais rápido da reação? Então, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam de cinética química é a questão de colisão. O que é colisão? Professor, Oi. Desculpa te interromper, é porque eu cheguei depois, o senhor pode me explicar resumidamente o que o senhor estava Posso sim. dizendo? O que nós estamos trabalhando agora é cinética química. E aí eu estava falando para vocês que alguns produtos, mesmo vindo de um mesmo lugar, ora eles podem ser favorecidos a formação de produtos cinéticos, ou seja, mais rápidos, e ora eles podem ser favorecidos à formação de produtos termodinâmicos, ou seja, maior quantidade de equilíbrio. Então, produto cinético, velocidade, produto termodinâmico, equilíbrio. Resumindo, é isso. Ok? Obrigado, professor. Por nada. E aí, para você entender o que é um produto cinético, o que é um produto termodinâmico, a primeira coisa que você precisa saber é colisão. Então, tudo está em constante movimentação. Desde um sólido até um gás. Está tudo em constante movimentação. Para uma reação ocorrer, é necessário que ocorra uma colisão entre os átomos. Então, o átomo do produto A precisa colidir com o átomo do produto B para formar um átomo do produto C, por exemplo. Então, a reação química, de uma forma geral,
ela só vai ocorrer por causa de uma colisão, ou seja, por causa de uma movimentação. Então, é necessário que haja uma movimentação dos átomos para que uma reação química ocorra. Se ela vai ser cinética ou termodinâmica, não me importa. Mas para uma reação química ocorrer, eu preciso da colisão desses dois de átomos, né? Um ou mais átomos diferentes. Então, você precisa da colisão. Tá, ponto. Para o gás nitrogênio, para o gás oxigênio formar ou NO ou NO2, é necessário que esses dois gases estejam em constante colisão. Quando eu tenho uma colisão totalmente desordenada, eu tenho a formação desse produto aqui. Quando eu tenho uma colisão completamente ordenada, eu tenho a formação desse produto aqui. E como é que eu faço para ter a colisão, para a formação desse produto ou desse produto? Aí entram nos fatores cinéticos, né? E aí são 5 os fatores cinéticos. Nós temos o estado físico, a concentração, superfície de contato, temperatura e um catalisador. Então, esses são são as 5 características de uma reação cinética, de um fator cinético. Então, é estado físico, concentração, superfície de contato, temperatura e um catalisador. Tá? Então, primeiramente, explicando o estado físico. Nós trabalhamos aqui no ensino básico, ensino médio, 3 estados físicos: a água, o sólido e o gás. O que difere um estado físico do outro? Difere a quantidade de energia de movimentação que eu tenho ali. Então, compostos mais sólidos são aqueles que têm uma quantidade de energia de aproximação muito grande. Pá, caiu meu sólido aqui. Então, se eu tenho aqui sólidos, significa que a energia para manter eles um ao lado do outro é muito grande. Por isso que a gente fala que não tem muita movimentação, porque eles estão bem juntinhos um ao outro. Se eu tenho um estado líquido, eu tenho uma leve afastada, mas eu ainda tenho essa energia de aproximação aqui existente. O estado gasoso é o estado que tem maior energia de movimentação. As moléculas e os átomos vão estar mais livres para se movimentar. Se eles estão mais livres para se movimentar, eles estão mais livres para ocorrer colisões. Então, o estado físico é muito importante em cinética. Quanto mais gasoso for o meu composto, mais choques ele vai ter, mais colisões ele vai ter. Se mais colisões ele vai ter, maior vai ser a minha velocidade de reação. Então, o estado gasoso vai ser o estado onde eu vou ter a maior quantidade de colisões de átomos para formar uma reação. Então, no estado gasoso, a velocidade da reação é extremamente mais rápida. Tá? Então, esse é o primeiro fator cinético. O segundo fator cinético que nós trabalhamos é a temperatura. E acho que eu não preciso nem explicar muito. Porque imagine, temperaturas muito elevadas, eu vou fornecer uma energia extra para esses átomos. Se eu estou fornecendo uma energia extra para esses átomos, logo eles vão se movimentar com uma quantidade maior, logo vai ter choques maiores. Então, velocidade maior de reação. Depois disso, nós temos a superfície de contato. O que é a superfície de contato? Superfície de contato é o local onde vai ter a minha colisão. Se eu tenho, vamos imaginar ali, o que efervesce mais rápido? Uma pastilha, aquelas pastilhas de antiácido, ou o pozinho do antiácido? Acho que é o pauzinho, Acho que não o é? pó. O pó? Por quê? Porque o pó tem uma maior superfície de contato que a pastilha. Enquanto a pastilha é um trenzinho pequenininho, o pó ele tem maior superfície de contato. Se eu tenho maior superfície de contato, então eu tenho maior quantidade de espaço para que a reação ocorra. Se eu tenho maior espaço, eu tenho maior velocidade. Se eu tenho maior velocidade, eu tenho maior quantidade de energia ali disponível.
Nisso, eu vou já dar alguns spoilers que a gente vai ver na frente. Porque existem 3 tipos de reações. Existem as reações que elas podem ocorrer de forma frontal. Existem aquelas reações que podem ocorrer de forma frontal-lateral. E existem aqueles tipos de reações que podem ocorrer de forma lateral. Dessas 3, a que é mais favorável a acontecer é a reação do tipo lateral-lateral. E por mais que estranho que pareça, essa reação ela não é quebrar a molécula. Isso. E por mais que estranho que pareça, essa reação ela não vai ser termodinâmica. Quer dizer, ela não vai ser cinética. Ela vai ser uma razão termodinâmica. Porque eu estou favorecendo. E para favorecer isso aqui, eu tenho que controlar a quantidade de temperatura e pressão do meu composto. Enquanto isso, é mais fácil as reações ocorrerem de forma frontal ou frontal-lateral. Porque elas vão ocorrer de qualquer jeito. Tá? Então, existem 3 formas de você fazer uma reação, de uma reação ocorrer. Ou ela vai ocorrer de frontal-lateral, frontal-frontal ou lateral-lateral. Tá? Então, a gente já falou de estado físico, falamos de temperatura, superfície de contato, e agora a gente fala sobre concentração. Concentração é uma questão bem interessante. E também é meio racional. Se a gente tem uma maior quantidade de produtos, eu tenho maior quantidade de moléculas. Se eu tenho maior quantidade de moléculas, eu tenho maior superfície de contato. Se eu tenho maior superfície de contato, eu tenho maior quantidade de energia. Se eu tenho maior quantidade de energia, eu tenho uma velocidade maior. Então imagine, se eu quero fazer uma reação com 1 mol e 1 mol, e eu quero fazer a mesma reação com 3 mols e 3 mols. A reação que leva 3 mols, ela tem uma maior quantidade, uma maior concentração dessas minhas moléculas. Se eu tenho maior concentração dessas minhas moléculas, eu tenho ali mais energia, mais velocidade. Ok? Então a gente falou já concentração, temperatura, superfície de contato. Falamos do estado físico e, por último, falta a gente falar sobre o meu catalisador. O que é o catalisador? O catalisador acelera o processo de reação. Então, esse catalisador ele pode ser químico, físico, pode ser biológico. E qual que é a característica principal de um catalisador? Não participar da reação. Ele não participa da reação. Ele está ali apenas para forçar que a reação ocorra mais lenta ou mais devagar. Quando eu insiro um catalisador, eu vou aumentar as colisões. Eu vou aumentar a quantidade de colisões que eu tenho entre um átomo e o outro. Mas ele não pode, em hipótese nenhuma, interferir na reação. É igual aquele amiguinho, quando tem 2 pessoas querendo brigar, aí ele fala assim, se eu fosse você eu não deixava. Essa pessoa é o catalisador. Em momento nenhum, ele está influenciando nem a pessoa A, nem a pessoa B. Mas ele está favorecendo que as duas briguem. Nós também temos o catalisador que é das indústrias, que ele é colocado nas chaminés para transformar ali mais rapidamente as moléculas de CO2 em vapores de oxigênio. Nós temos esse mesmo temos catalisadores nos motores de combustível, que servem para quê? Nós temos 2 tipos de catalisador. Um que está dentro do motor e um outro que está no escapamento. O que está dentro do motor, ele favorece a explosão, a combustão mais rápido. E o catalisador que está no escapamento serve para fazer a conversão das moléculas de gases tóxicos que iriam para o ambiente. Tá? Então, falamos dos 5 fatores de uma reação cinética, né? De um fator cinético. Então, esses 5 fatores vão influenciar se a reação vai ocorrer de uma forma mais rápida ou se ela vai ocorrer de uma forma mais devagar. Os fatores cinéticos, então, eles estão relacionados com velocidade e não com estabilidade.
Pode ser que um produto seja formado mais rápido, mas ele não seja estável, que nem o seu produto, né, vizinho. Até aí, tudo bem? Tudo Tudo bem. bem. Meninos, eu não vou explicar velocidade hoje. Nós temos um cálculo de velocidade hoje. Por quê? Porque se for entrar com velocidade, eu vou ter que entrar com algumas outras equações. Então, eu deixo as equações de velocidade para quarta. E hoje, o que eu vou fazer? Hoje, vocês não têm exercício para casa. Então, os exercícios que eram para a gente ter mostrado na quarta, eu vou abrir a pastinha e vocês postam hoje para mim. E aí, os exercícios de hoje, que seriam de velocidade, a gente joga para quarta e a gente fica brincando, igual eu falei para vocês. Então, hoje a gente não tem exercício, mas vocês postam os que era de quarta-feira. Na verdade, Que é professor, era dúvida, só né? um. Era Se só eu um? tinha pedido para escolher só um e, tipo, e mostrando passo a passo. Ah, tá, não. Beleza. Porque como o livro de vocês ele tem menor quantidade de exercícios de titulação, tá explicado isso. Mas tudo bem. Beleza. Dúvidas? Não, Nenhuma, Não. professor. nenhum. Ok, então quarta-feira a gente se vê. Abraço para vocês. Beleza. Essa postagem das atividades vai até que horas? Ah, vai até quarta, sem problema nenhum. Ok. Tranquileba. Então, até quarta-feira, pessoal. É, professor. Até quarta. Falou.